Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos aprender então quais são as ferramentas mais simples que eu acho, na minha opinião, para poder criar ambientes 3D, tá? Para poder fazer sua planta também, tá? De casas ou parte interior, você quer ver como é que vai ficar a tua casa em tal jeito e tal. Aqui tem uns modelos só para poder mostrar rapidinho, umas imagens que é assim, ó, que você pode fazer, pode colocar as suas coisas conforme você queira, tá? Aqui lógico que eu até exagerei aqui no tamanho da geladeira, mas dá pra você ter uma noção aqui de como você pode fazer os ambientes, tá? Então, aí você consegue ter a visão de cima, visão do lado, consegue ver a planta, consegue ver tudo, tá? Então você faz o ambiente conforme você quiser aí. E ainda por cima, no final, tem ainda que tem como fazer aqui que sai a planta com as medidas da metragem aí da sua casa. Deixa eu mostrar outro aqui que eu fiz. O bacana é que quando você fizer também, você consegue fazer um mini vídeo, por exemplo, para poder ver percorrendo, para poder mostrar as pessoas, tá vendo? O vídeo rolando no ambiente, para poder ver como vai ficar, entendeu? Então isso aí que você vai conseguir fazer de uma maneira muito simples, você não tem nem noção, tá? Que aí você pode fazer conforme você queira, entendeu? Igual aqui eu não tô com vídeo da parte de frente, que aqui é o portão, a entrada da garagem dos carros, e aí você consegue fazer a amplitude aí conforme você preferir, e você antes mesmo de pegar e criar a sua casa, você vai conseguir ver aí personalizado em 3D para conseguir fazer o trabalho direitinho, beleza? Você consegue fazer até um vídeo dele também antes mesmo de ficar pronto. Igual aqui, primeiro eu fiz a metragem fora do muro, fiz a área de lazer, a parte da entrada do estacionamento dos carros e da parte da casa aqui, tá? Então você vai poder fazer isso aí tudo utilizando uma ferramenta que eu acho muito simples, tá? São várias que tem como fazer isso aí, só que a que eu acho mais simples para você que está iniciando é esse aqui, ó, o Switch Home, tá? Ou o SketchUp. Primeiro eu fiz aqueles com esse aqui, Switch Home 3D. Então você precisa fazer o quê? Clica aqui nesse link que eu vou deixar na descrição e coloca para fazer o download do instalador. Aguarde e coloca para instalar. Executar. Não vou ensinar como é que utiliza ele agora, tá? Só vou dar uma palhinha rapidinho, que eu vou fazer detalhes depois ensinando vocês como é que faz a planta aí. Mas só de passar essa ferramenta você tem certeza absoluta que você já vai conseguir fazer aí. Então aqui tem 32 e 64 bits. Você precisa saber qual é o teu computador. Clica com o botão direito aqui embaixo, configurações, sistema. Deixa eu vir aqui em sobre. E aqui vai mostrar aqui, ó, sistema operacional 64 bits. Então abriu aqui, ó, instalou. Depois eu faço do SketchUp, tá? Mostrando como é que faz as partes básicas da instalação e das configurações. Instalei aqui, já abri aqui, ó. Aí aqui do lado esquerdo tem a parte onde você vê aqui conforme tá os nomes já. Banheiro, que aí mostra as banheiras que tem. Chuveiro, lavatório, lógico que você pode importar vários aqui, não tem só esses daqui, tá? Do lado esquerdo também tem ainda a área da cozinha, escadas, iluminação, e você pode criar aqui as coisas para poder colocar aqui na hora quando você criar o seu cômodo. Então, por exemplo, vamos supor que você queria criar aqui uma parede, ó, clicando aqui já em parede, deixa eu botar aqui e não mostrar mais, ó, quando eu clico aqui e venho para cá, vamos supor que eu vou fazer aqui, ó, quando eu arrasto para baixo, ó, já está mostrando já o comprimento já. Aqui está mostrando em centímetro. Foi até bom mostrar que eu vou já mudar para metro. Vamos vir aqui em arquivo, preferências. E aqui em preferência você vai escolher o seu idioma e a unidade. Você vai querer que fique em centímetro ou metro. Eu prefiro por metro, aqui é muito mais fácil para eu poder já fazer a distribuição certinha, tá? Então eu só mudo aqui, só essa parte aqui de metro. Se eu lembrar de mais alguma coisa eu mostro para vocês. Pronto, mudei para metro. Agora vamos lá, vamos fazer de novo aqui só essa parte aqui da parede. Cliquei aqui na parte da parede. Se eu quiser fazer uma parede aqui, ó, eu clico, já mudou para M, tá vendo? E estou arrastando aqui para baixo. Se vocês verificarem ali embaixo ali, já está mostrando já a parede se formando. Então, se eu quiser, vou fazer 3 metros. Lógico que eu posso dar um Enter e botar aqui 3 metros. Que aí vai para 3 metros certinho. Mesma coisa aqui, ó. 3 por 5, se eu quiser, boto 5. Pronto. Terminou de fazer, tem que apertar o ESC, porque senão ele continua criando. Fiz só um cômodo para vocês terem noção. Aqui embaixo eu consigo visualizar ele girando para um lado e para o outro, para saber que já tem um cômodo aqui, tá? A mãozinha é para me arrastar a parte de cima,
onde eu vejo o projeto, e embaixo eu tenho a visão 3D. Então nesse cômodo aqui mesmo, vamos supor que eu quero colocar aqui uma porta. Eu venho aqui em porta, aqui tem apenas o buraco da porta, tá? A folha de porta, quando passo o mouse vocês verem como é que é. A janela, vamos colocar uma janela aqui. Ó, é só clicar e arrastar. Quando verifica aqui do lado, já mostra aqui a janela, certo? Vamos supor que eu quero colocar uma porta aqui, cadê? Verificando do outro lado, já tem a porta. Lógico que depois você pode pintar a porta, pode colocar da cor que você quiser também. E por aí vai, tá? Aqui na parte de quarto você já pode colocar a cama. Lembrando que eu nem coloquei a parte do chão aqui ainda, né? Nem criei a parte do piso, tá? Mas você pode criar também. Deve colocar, né? Para poder depois colocar os pisos. Se você quiser colocar uma cama, uma beliche, tá? Então você vai colocando tudo na medida. Então conforme a minha parede aqui de largura tem 3 metros, então ó, a cama tem essa metragem aqui. Eu posso diminuir ela também, tá? Então vamos deixar a cama aqui para vocês verem, ó lá. Se eu der um zoom, já dá pra ver aqui. Ah, a janela não ficou legal aqui, você pode arrastar pro lado. Pronto. Ah, a cama tá muito grande. Você dá um duplo clique nela e aí aqui você consegue fazer a medição dela, tá? Para ficar menor ou maior. Você pode colocar textura, pode colocar cor, tá? Você pode alterar ela aqui. Mesma coisa é a porta. Vamos supor que eu quero mudar alguma coisa aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, já mudei a cor da porta. Mesma coisa são as paredes. Eu posso pintar a parede, posso colocar piso, posso colocar o que for aqui. Posso colocar textura, tá? Ó. Como é a parte externa, vamos colocar isso aqui mesmo só para não perder tempo. Ó, na verdade coloquei na parte de dentro, né? Mas tá bom. Tá, então vocês já viram aqui que tem como já pintar, fazer a pintura de dentro, a pintura de fora. Bom, então lembrando aqui, você pode pintar o chão, pode colocar o piso, ó, mostrar piso, pode colocar cor, pode colocar textura, você pode colocar o que você quiser aqui para poder ficar com o piso certinho conforme você quer. Igual a parede, eu acabei de pintar também a parte de dentro. Vamos supor que você quer fazer na parte de trás. Você clica na parede aqui e aqui mostra aqui, lado esquerdo e lado direito. Então o lado esquerdo foi o lado que eu fiz na parte de dentro. Se eu quiser fazer a parte de fora, então é o lado direito. Tá, então vamos supor que eu quero pintar disso aqui mesmo. Ó, e ela já pinta do lado de fora. Tá, você pode colocar a textura conforme eu falei. Se quiser colocar a iluminação, você coloca a iluminação, tá? O abajur, lâmpada, consegue colocar a iluminação na parede, tá? Vamos colocar uma aqui rapidinho. Ó, e tá lá a iluminação, tá? Vamos finalizar aqui só para poder agilizar. Então vamos supor que você quer fazer mais cômodos. Então primeira coisa, antes de fazer a mobília, antes de fazer a pintura, antes de fazer tudo, primeiro você tem que ter o teu projeto desenhado no papel, para poder saber fazer certinho aqui. Tá, então voltando aqui na parte inicial, como só fiz só esse cômodo aqui para ter uma ideia, vamos supor que aqui é a entrada do quarto, vamos supor que aqui vai para outra coisa. Entendeu? É só você clicando que você já vai fazendo já a medida aí da sua casa, você vai fazendo desenho, você vai fazendo conforme você quer. Tá? Depois você pode fazer a parte da área da garagem, tudo. Tá? Isso aqui só foi só uma ideia mostrando para vocês como tem como fazer esses projetos bacanas aí. Tá, mas agora como é que eu faço para poder importar mais texturas aqui, mais mobílias, tá? Para poder colocar aqui. Eu já tenho o meu já separado aqui. Para você fazer isso, você vai vir aqui em mobília, vem importar mobília, e aqui você, depois que você fizer o download, você vai escolher os modelos. Primeira coisa, você vai colocar procurar modelo. Se você já tiver separado, você já faz a importação. E aqui você clica, ó, abre vários, tá? Pesquisa direito, tem o que você quiser aqui para poder já importar ali. Igual por exemplo aqui já tem esse, ó, esse sofá bacana, essa mesa aqui externa, tá? Esses vários modelos aqui já pronto para você importar lá. Vamos supor que você fez o download de um, tá? Deixa eu ver outro aqui, ó, pia de banheiro, você faz o download aí conforme você quer, tá? Baixou, você vai fazer a importação. Para importar é só do lado escolher modelos, onde você vai vir aqui em escolher modelos. E aí você vai aonde você baixou. Vamos supor que você baixou isso aqui. Aí você bota abrir. E aí aqui vai mostrar aqui. É só você pegar e importar aqui. Continuar. Aqui já mostra já a visão de frente, visão de lado e tal. E aí no finalzinho você pode colocar até a metragem dele, tá? Aqui é o formato que ele aceita. OBJ, DAE, KMZ e 3ds. Beleza? Então, feito isso, você importou. E daqui você vai e redireciona para cá. Igual eu expliquei.
Agora, para poder fazer aquele videozinho, você acabou de fazer e quer fazer um videozinho nele, você pode colocar aqui, ó, visão 3D e bota criar vídeo. Quando você clica em criar vídeo, você vai botar aqui a qualidade melhor. Isso depende do teu computador, tá? Se quiser uma qualidade rápida, se quiser que ele renderize rápido, então a qualidade aqui tem que ser mais baixa, tá? Se quiser a qualidade melhor, ele vai demorar bastante para poder renderizar, tá? Aqui é o formato do vídeo, o tamanho, você seleciona o tamanho do vídeo, quantos quadros por segundo você quer, tá? Geralmente 1080p, já fica bacana. E aí você bota para renderizar. Aqui é até o horário, se você quer de dia ou de noite, tá? Que fica bacana também. Se for de noite e no seu projeto você colocou a iluminação, quando você passar pelo projeto lá, ele vai o quê? Ele vai visualizar com as luzes acesas, tá? Se for aquela área externa, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Aqui, ele faz com as luzes acesas e até com as sombras aí, tá? Então, varia também conforme a noite. Então, tá vendo? Se você ver aqui, essa parte aqui da câmera, quando eu giro, aonde tem esses dois traços aqui, é para onde ele está visualizando. Então, ó, eu quero que ele visualize para cá, para cá. Aí aqui tá a parte para gravação. Você deixou aqui a parte da câmera na posição que você quer, tá? É bem simples, tá bem rápido para poder não perder muito tempo. Você clica nesse vermelhinho aqui, ele vai começar a gravar. Quando você fizer a locomoção dele aqui, ó, e movimentou ele, ó, o zoom, tá vendo? Ele já deu o zoom até aqui, e quando aperta nessa câmera de novo, ele vai zoomar a linha aqui, mostrando que daqui até aqui, ó, apertando play, ó, ele vai dar um zoom até lá, beleza? Chegou até aqui, você quer que ele faça uma gira, ó, você aperta, ele vai girar aí conforme você colocar aqui, tá? Só apertar, depois ele vai fazer, deixa eu acelerar aqui, e vai gravar, beleza? Faz o teu vídeo aí que vai ficar bacana. Agora, para visualizar a vista aérea de novo, é só você clicar aqui que você vai ter essa visão do alto. Na parte de salvar, aqui, ó, cadê? Criar uma foto. Você clica aqui em criar uma foto. Conforme ele está aqui, ele vai salvar. Aí aqui você bota aplicar proporções em 3D, a largura, o tamanho, né, da imagem. Pronto, aí você bota para melhor qualidade. E o dia ou noite, se você quiser, luz de teto você deixa para poder acender ou não, tá? Então bota aqui criar e ele vai começar a fazer a renderização pixel a pixel aqui, passando para lá e para cá, tá vendo? Ele começa a avançar desse jeito aqui e vai salvando o projeto aqui. Botei para renderizar na qualidade menor, que aí não demora tanto, e olha só, ele não grava com sombra, não grava com nada, mas quando é a visão maior, qualidade maior, ele bota sombra, bota textura, bota tudo de bacana, beleza? Então é isso aí, pessoal. Lógico, eu vou vir com um vídeo bem interessante ensinando como fazer um projeto bacana e aí mostrando como vocês podem fazer para poder utilizar essa ferramenta aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!